Gente, a fase da introdução alimentar não é fácil nem para o bebê, nem para os papais, não é verdade? Mas com algumas dicas essenciais de uma nutricionista infantil, tenho certeza que essa fase vai ser bem mais tranquila. Acompanhe essa matéria que está imperdível. Introdução alimentar é o termo utilizado para o período em que alimentos, além do leite materno, passam a fazer parte do cardápio do bebê. Sem dúvidas, uma das fases mais esperadas pelos papais. E para explicar um pouquinho sobre ela para a gente, nós vamos conversar agora com Nayara Soares, nutricionista materno-infantil. Nayara, é uma fase de extrema importância, vital para a saúde do bebê, não é? Exatamente, é uma fase muito importante e é importante que os pais sempre busquem a orientação para tentar fazê-la da melhor forma possível, porque a gente sempre fala que uma boa introdução alimentar abre uma janela de oportunidades para que a criança possa experimentar os alimentos durante a vida toda e passe pelos processos de recusa que são naturais em várias fases, mas consiga aprender sempre a se alimentar da melhor forma possível. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é recomendado que a introdução alimentar comece a partir dos 6 meses de vida do bebê, mas isso depende, não é? Exatamente. De forma geral, né, as crianças quando chegam aos 6 meses de idade, elas estão aptas a iniciar o processo de introdução alimentar. Porém, é importante que essa criança seja avaliada, né, por um profissional e identifique alguns sinais de que realmente ela está preparada. Por exemplo, se ela já senta sem nenhum apoio, né, porque isso reduz o risco de engasgo, se ela já tem curiosidade em pegar alimentos, em pegar objetos, levar à boca. Então, isso vai fazer com que ela tenha interesse e curiosidade pelo alimento. Então, mesmo sabendo que chega nessa fase, normalmente uma criança está preparada a partir dos 6 meses, mas ela pode estar preparada um pouquinho antes ou até um pouquinho depois. Se, por exemplo, ela nasceu pré-termo, que a gente chama, né? Se ela nasceu de 7 meses, ela vai ter talvez um desenvolvimento um pouquinho mais além dos 6 meses. Então, por isso que é importante avaliar, mas normalmente é a partir dos 6 meses. A gente trouxe aqui alguns utensílios que podem ser usados durante esse processo. Explica um pouquinho pra gente o que é cada um. Certo. Primeiramente, a introdução alimentar, ela pode ser feita, né, de várias formas, né? Hoje em dia a gente tem dois métodos, né, basicamente, que a gente introduz essa alimentação na criança. Primeiro é importante ressaltar que a alimentação é um processo de aprendizado, né? Então a criança, assim como ela aprende a falar, aprende a andar, ela também aprende a comer, né? Então é importante que o pai tenha muita paciência e saiba esperar o tempo da criança no processo de desenvolvimento. Então ele pode fazer isso de duas formas. Uma a gente chama de método tradicional, que é aquele da papinha, amassado, mas que também tem os seus cuidados. E o outro método a gente chama de BLW, né, que provém do inglês, quer dizer uma alimentação guiada pelo bebê. A diferença básica entre elas é que o método tradicional, a papinha, né, é amassado, né, o alimento é amassado, né, é comumente chamado de papinha, né? E para isso a gente pode usar utensílios, né? Ou até o próprio garfo. O importante é nunca passar no liquidificador, tá? Então a papinha ela tem que ser amassada para que a criança comece a estimular o processo de mastigação. E o outro método seria o método do BLW, que seriam cortes maiores, né? Já um pedacinho do alimento, mas sempre bem cozido e bem macio, para que a criança possa colocar na boca e mastigar. Uma característica interessante também quando a gente começa a introdução alimentar é oferecer utensílios que possam ajudar, né? O utensílio ele faz parte do processo de aprendizado da criança. É claro que colher, garfo, esses utensílios eles são para facilitar, mas a criança ela tem que pegar na comida, ela tem que colocar na boca, ela vai fazer sujeira, porque faz parte do desenvolvimento. Aprender a comer não é apenas colocar na boca e engolir, é sentir o cheiro, é sentir a textura, né? Fazer associações emocionais com aquela comida. Então, por isso que os pais precisam trazer para essa criança, os cuidadores, um ambiente que propicie, né, essa alimentação participativa, independente do método que você vai usar. Quando você for usar as papinhas, por exemplo, ou até mesmo os alimentos em pedaços maiores, é sempre importante usar utensílios como esses, pratos que a gente chama separados, no qual a gente consiga colocar os alimentos de cores diferentes, então, por exemplo, um feijão, né, o arrozinho, a carninha, de forma separada e seja oferecido para a criança também de forma separada. Por quê? Porque ela precisa aprender, por isso que eu falei que não deve liquidificar e nem misturar os alimentos, porque ela não vai identificar o que é um feijão, o que é uma carne, o que é uma cenoura, então ela precisa aprender a cor da cenoura, a textura da cenoura, o sabor da cenoura, para que ela consiga aprender na frente o que é uma cenoura, né? Então, por isso esses pratos que são separadinhos, né, eles são fundamentais para esse processo, que você coloca os alimentos separados e a criança pode tocar e assim quem for oferecer também, se for
método tradicional, ofereça, mas deixe a criança também ter contato. Existem fases, né? A partir dos 2 anos, 3 anos, tem fase em que a criança ela começa a rejeitar um pouco. Por exemplo, ele comia brócolis, né, o tempo todo, né? E agora não quer mais nem sentir o cheiro. Na verdade, ele, primeiro que no começo, ele come aquilo que você oferece. Então, ele não tem muito esse domínio de dizer o que ele gosta ou o que ele não gosta. Quando ele começa a crescer, ele vai começando a ficar mais seletivo. Ah, eu quero comer isso, eu não quero comer isso. Ou ele quer comer aquele alimento, aquele brócolis, mas não quer mais daquela forma cozida. Ele quer empanado, ele quer misturado com alguma coisa. Então, assim, existem as fases do desenvolvimento da criança que ela vai começando a ficar mais seletiva. Mas é fundamental o que você falou, porque infelizmente a gente atende no consultório muitas crianças com dificuldades alimentares, com 5, 6 anos, que decorrem justamente num processo de introdução alimentar inadequado. Ou que foi feito, obviamente, os pais, por uma falta de conhecimento, né, acabava misturando tudo, batendo tudo, e a criança não se adaptou a sabores e, muito pior, não se adapta a texturas, né? Tem crianças com 5, 6 anos que só querem comer líquido, papa, né? Então isso acaba alterando, inclusive, o desenvolvimento da arcária dentária, da deglutição, enfim, são vários fatores que acabam sendo afetados. Então, é muito importante que os pais tomem realmente esse cuidado na introdução alimentar e tentem fazer o melhor possível, né, para serem os melhores facilitadores para essas crianças. Muito obrigada. Anotou as dicas? Se não, anota, afinal, a introdução alimentar é uma fase muito importante para o desenvolvimento do paladar e da saúde do bebê e da criança. Você vai conhecer agora nessa matéria um pouquinho mais sobre o LPF, que é uma técnica que, através da respiração e de alguns movimentos, ajuda a alinhar o corpo. Confere. Olá pessoal, eu me chamo Cíntia Galindo, sou fisioterapeuta, especialista Low Pressure Fitness, Wall Series e Materials. E hoje a gente vai explicar para vocês o que é o LPF e quais os benefícios dessa técnica. O LPF é uma técnica que trabalha a postura, a respiração, a gente consegue prevenir e tratar incontinência urinária, prisão de ventre, que são coisas bastante comuns hoje em dia, principalmente nas mamães após o parto. Então a gente vai mostrar para vocês alguns exercícios e explicar um pouquinho dessa técnica tão revolucionária e tão benéfica para todos nós. A gente vai mostrar para vocês 3 posturas. Desde a postura de pé, que a minha colega Carol, que também é fisioterapeuta, vai demonstrar. Depois a gente vai fazer uma postura sentada e uma postura deitada, porque são posições que a gente usa diretamente no dia a dia, então a gente precisa treinar e condicionar o nosso corpo para todos os movimentos. A gente vai manter os pés paralelos, com uma distância de mais ou menos 1 palmo do paciente, os joelhos destravados, semiflexionados, a pelve neutra, nem há aquele bumbum empinado e nem um bumbum para dentro, é no meio do caminho. Vai imaginar que tem um fio puxando para crescer, para manter os ombros afastados das orelhas sempre. E a gente vai trazer as mãos na frente, na altura do peito, mantendo bem os ombros afastados das orelhas. Como eu falei para vocês, é uma técnica que a gente trabalha a respiração e a postura. A gente vai puxar o ar pelo nariz, soltar o ar pela boca, trabalhando bem o movimento das costelas, que vai gerar uma ativação na nossa musculatura abdominal. Inspira, solta o ar. Inspirou. Solta o ar, levando as mãos na altura A, lá em cima. Mantém os ombros afastados das orelhas. Solta o ar. Agora a gente vai mostrar para vocês uma postura sentada. Sempre lembrar de manter os conceitos de crescer, manter os ombros afastados das orelhas e respirar trabalhando bem o tórax para a gente ativar bem a nossa musculatura abdominal e paravertebral. Inspira. Solta o ar trazendo as mãos na posição média. Mantém os ombros afastados das orelhas. Inspira,
solta o ar. Essa que a gente acabou de fazer foi a Hestia, com a bola, e a gente vai mostrar para vocês a Deméter, que é deitada. Sempre lembrar do fio puxando para crescer, manter os ombros afastados das orelhas e o movimento respiratório, que, como eu disse para vocês, vai ativar a musculatura abdominal e a musculatura paravertebral, ajudando na recuperação de cirurgias, do pós-parto, que é tão importante essa recuperação do corpo após a gestação. Inspirou, solta o ar, vem trazendo as mãos na altura média. Mantém os ombros afastados das orelhas, ativa bem o cerrado. Inspirou, solta o ar levando as mãos lá atrás, mantém os ombros afastados das orelhas, cresce bem. Inspira, solta o ar. Vocês podem estar se perguntando, Cíntia, a história da barriga negativa, que é aquela história de abrir as costelas, de ir lá dentro. Eu vou mostrar para vocês como que é, quais os sinais que a gente sabe se a pessoa está fazendo corretamente e vou explicar um pouquinho para vocês para a gente desmistificar essa história de barriga negativa. Quando a gente faz essa aspiração do diafragma, dos órgãos internos, a gente vai ajudar no reposicionamento de todos os órgãos, de musculatura, e isso é o que gera o efeito barriga negativa. Esses 20% da técnica, que é esse vácuo abdominal, nem todos os pacientes a gente faz esse vácuo. Por quê? Existem algumas contraindicações. Então, é importante que você tenha um profissional orientando, acompanhando. A avaliação, que é o primeiro contato, é bastante importante, porque é a partir daí que a gente vai traçar o plano de atendimento ideal para o paciente. Então, é uma técnica democrática que qualquer pessoa pode praticar. Se estiver liberado para atividade física, o LPF ele pode e deve ser incluso nas suas atividades do dia a dia. Porém, precisa de uma orientação, de um acompanhamento profissional para poder obter os resultados. A barriga negativa ela vem, mas é uma consequência do trabalho respiratório e postural que a gente consegue com o LPF. O Cotidiano de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e sua audiência. Espero que você tenha gostado de tudo que a gente preparou no programa hoje. Mas olha, no próximo sábado tem muito mais Cotidiano para você. Então fica ligadinho em toda a programação da TV Tropical. E a gente se encontra no próximo sábado, 12h30 da tarde, aqui na telinha da TV Tropical Record TV. Um beijo para você e até lá! Programa Cotidiano. Oferecimento Sebrae. Existe um Sebrae para você.